Olá, sejam sempre bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as respostas que os Espíritos deram a Allan Kardec nessa obra, O Livro dos Espíritos, que é o marco, é o início da doutrina espírita e, portanto, a chave para o entendimento do Evangelho de Jesus. Nós estamos na segunda parte desse livro, capítulo 6. Hoje vamos estudar o último tópico desse capítulo. Comemoração dos mortos funerais. Acompanhe comigo. É a pergunta número 320. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra? E os espíritos respondem, muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Então, nós sabemos que a morte não existe para o espírito, que os sentimentos que existem entre nós continuam valendo para sempre em nossos corações, na intimidade das nossas almas. Todo o amor que construímos entre nós permanece vivo. Então ninguém morre exatamente, a não ser quando é esquecido. Então, ao lembrarmos, estamos fazendo com que a saudade, que é o amor que fica, seja conexão de alento para aqueles que nos antecederam à verdadeira pátria da vida, que é o mundo espiritual. Questão número 321. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre os seus túmulos? Então, Allan Kardec está perguntando se nesse dia que foi criado como comemoração para os mortos é algo significativo para o desencarnado? E os espíritos respondem, os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que na terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem em outro dia qualquer. Então, existe esse dia que nós lembramos mais, mas não significa que não podemos lembrar outros dias e também orar nos outros dias. Subpergunta A. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Que muitas pessoas vão visitar no cemitério o túmulo dos despojos corporais daqueles que foram nossos entes. E aí, nesse dia, os espíritos consideram, de alguma forma, um dia especial? Os espíritos respondem, nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Então, por ser um dia em que nós pensamos mais naqueles que já nos antecederam à pátria do espírito, eles também sentem como um momento de reunião para se aproximarem de nós e sentirem o que ainda sentimos por ele, que nunca mais vai apagar, que é o amor que ficou realmente. Subpergunta B. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? E os espíritos respondem, sob a que tinham quando encarnados. É assim mesmo, o perispírito, que nós já estudamos, que é o envoltório semimaterial do espírito, tem a aparência, geralmente, da última encarnação que nós tivemos. Então, para os videntes, ou para a ocasião oportuna desses espíritos fazerem-se visíveis, eles iriam apresentar a mesma aparência que tiveram na última existência, quando encarnados. 322. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar? Também lá, não obstante, comparecem, sentem algum pesar, por verem que nenhum amigo se lembra deles? Então, suponha que aqueles que desencarnaram não receberam uma visita. Como eles se sentem? Que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição,
nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. Então, o espírito que adquiriu a visão dos horizontes da vida do mundo espiritual não está mais preso a essas convenções da Terra e nem circunscrito a um túmulo. Na verdade, ele não está lá, naquele túmulo. O espírito passou a habitar o mundo espiritual. Então, nós podemos nos conectar pela oração, pedir por eles a intervenção do amor de Jesus para consolá-los, fortalecê-los, seguir sua caminhada, sabendo que um dia todos estaremos juntos. Questão 323. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontram, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Ou seja, se os espíritos responderam para Kardec, se a vida do mundo espiritual, adquirida por consciência do espírito, torna ele amplo no entendimento da ocupação e não tem mais aquela preocupação, aquele apego às coisas, ao lugar, ao túmulo, ao cemitério, ou às convenções materiais que estabelecemos, tem diferença se nós fizermos uma prece em casa? Qual vai ser a diferença para o espírito se nós passarmos a comungar da oração, ao invés de ir ao cemitério, irmos à casa espírita ou ao nosso templo religioso e pensarmos, pedirmos a Deus que abençoe os nossos entes queridos? Tem diferença para eles? Os espíritos respondem: aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Então, Kardec fez a mesma pergunta de outra maneira, e mais uma vez os espíritos responderam com a amplitude do mesmo entendimento, mostrando que o lugar não é mais importante que a pessoa. Então, na verdade, não existe essa necessidade. Aquele que já conseguiu se desprender da ideia da necessidade de visitar o túmulo no cemitério e quiser orar pelo seu ente querido dentro de casa, no seu culto do evangelho no lar, ou quando comparecer ao seu templo religioso, o efeito é o mesmo, porque não são as coisas nem o lugar que vão determinar, mas o que sai do nosso coração. 324. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outros e experimentam algum prazer nisso? Então, a pessoa recebeu de comemoração uma estátua, mas é uma estátua do poeta, uma estátua de alguém historicamente muito conhecido, muito importante numa praça, ou até uma estátua lá mesmo no cemitério, um mausoléu, fazendo uma reverência ao desencarnado. Isso para eles gera algum prazer? Muitos comparecem a tais solenidades, quando podem, porém menos os sensibiliza a homenagem que lhes presta do que a lembrança que deles guardam os homens. Então, entre as coisas materiais, as referências sólidas, físicas, dessas comemorações, desses monumentos, e o nosso pensamento, o amor que desejamos que se expanda pelo nosso pensamento, e num pedido de oração a Deus que ampare o ente querido, aquele que se foi, é muito mais significativo a oração do que o objeto. 325. Qual a origem do desejo de certas pessoas exprimem de ser enterradas antes de um lugar do que do outro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade ao espírito? Então, se a pessoa, antes de encarnar, pede para que seja enterrado seu corpo em determinado lugar, isso denota alguma conexão material, ou ela tem o desejo de retornar lá, faz parte e é significativo para ela? E os espíritos respondem: afeição particular do espírito por determinados lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado?
Não sabe ele que sua alma se reunirá à dos que lhe são caros, embora fiquem separados dos seus respectivos ossos? Então, mais uma vez, uma lição que a espiritualidade está nos dando a todos. Não importa o lugar, e sim as conquistas morais das virtudes que são os tesouros da alma. Esses nós vamos carregar conosco. Essa é a verdadeira propriedade do Espírito. Subpergunta A. Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Resposta: não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia, que dão os que assim procedem aos que lhe foram entes queridos. Conquanto destituídos de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens. Mais concentradas se tornam suas recordações. Então, essas convenções, essas reuniões, os funerais são importantes para nós encarnados, para a família que fica, para que todos se encontrem numa comunhão de valores e enderecem bons pensamentos àquele que partiu de retorno à pátria do Espírito. 326. Comove a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestem aos despojos mortais? Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficai sabendo, há espíritos que, nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes tributam, ou se aborrecem com um pouco caso que façam seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos desse mundo. Então, cada um de nós é um universo completo e particular, o desenvolvimento da sua evolução e progresso. Cada um de nós vai reagir de alguma maneira bem particular com relação às próprias conquistas. 327. O espírito assiste a seu enterro? Muito interessante essa pergunta. O espírito responde: frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Então, pode acontecer de desencarnarmos, entrarmos num estado de torpor e ainda de adaptação ao mundo espiritual, não nos darmos conta que desencarnamos, e por uma conexão magnética com o próprio corpo, do qual nos habituamos a conviver por muitos anos, somos naturalmente atraídos e vamos assistir o próprio enterro sem saber muito bem o que está acontecendo. Pergunta A. Lisonjeia a ocorrência de muitas pessoas ao seu enterramento? Mais ou menos conforme o sentimento que as anima. Então, ninguém muda de sentimento, ou muda de conquista, de saber, ou de qualidades, porque desencarnou. O que sentimos por uns e por outros, em particular, vamos continuar sentindo, a não ser que estabeleçamos uma mudança. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Então, o pai deixou uma herança. Os filhos vão se reunir para discutir a herança. O espírito está lá? Pode estar lá? O espírito responde: quase sempre. Para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos lhe patenteiam e a decepção que lhe causa, a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Então, não há interrupção dos sentimentos, das emoções, das conquistas, do que precisa ser resolvido numa reunião, das considerações do que dizemos de uns para com os outros. Permaneceremos lá até que haja tudo resolvido pela lei do progresso e do amor. 329. O instintivo respeito que em todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Então, nós vivemos ainda com convenções, com condições exteriores, valorizamos cultos, valorizamos todas essas
estimativas de valores exteriores por conta ainda das nossas necessidades físicas e do quanto estamos apegados aos valores terrenos e o quanto temos que reconsiderar em família para estabelecer o concurso dessas comemorações, dessa data que mexe com todos nós, mas que vamos estimulando a reconsiderar e a conceber a vida de espírito como imortal para sempre. Os nossos entes queridos recebam as nossas orações, o amor de Jesus, que possam continuar na sua caminhada, recebendo a paz, as bênçãos e o amor de Deus hoje e sempre em suas vidas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.